Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo sobre fundos imobiliários, trazendo para vocês as principais notícias que estão movimentando o mercado de fundos imobiliários e uma aí que animou muito o cotista no segmento de fiagros foi justamente o VGIA11, que ele é o fiagro da Valora, que acabou de anunciar um dos maiores lucros que o fundo já teve, de 8,6 milhões. E isso, além de ter um resultado recorde, ele acabou pegando aí 50 milhões que ele tinha em caixa e acabou comprando aí novos CRAs. Por quê? Porque no cenário que nós estamos em Selic andando de lado, é muito bom para fundos imobiliários que têm CRAs indexado principalmente ao CDI. Por quê? Porque enquanto a maioria dos CRI, que são créditos de recebíveis imobiliários, são indexados ao IPCA, já os CRA, crédito de recebíveis agrícolas, eles são indexados ao CDI. Então, esse cenário de Selic andando de lado ou Selic subindo acaba valorizando, ou seja, trazendo ainda mais retorno para o fundo imobiliário, certo? Se nós olharmos aqui do ponto de vista de cotação, ele bateu R$ 7,65, né? Vale mostrar para vocês que quando produzia conteúdo aqui, ele estava na casa de R$ 9,56, ou seja, desceu aí quase R$ 2, mas isso acabou turbinando o dividendo. Hoje ele tem um dividendo de 17,54, é muita coisa. Nos últimos 12 meses caiu 18,92 e só no mês atual ele caiu 2%. Entretanto, se nós olharmos os últimos um ano, como nós podemos observar aqui nessa imagem, ele já vinha em rota de queda, porque a partir do momento que saiu que a Selic iria começar a cair, evidentemente as cotas dele começaram a cair. E se nós olharmos os últimos 5 anos, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que nós estamos, na verdade, num dos melhores ciclos, ou seja, num dos melhores momentos de oportunidade para montar posição, porque ele acabou chegando na sua menor cotação, certo? Mas vale a pena lembrar para você que é investidor que, embora ele tenha tido estes excelentes resultados, ele vem caindo já faz um bom tempo, certo? Então ele bateu aqui R$ 11,64, ele despencou, foi a 10, depois subiu e bateu de novo um pico de R$ 11,09 e desde então ele vem só caindo, certo? Então ele vem caindo, se a gente fosse analisar o gráfico dos últimos 5 anos, ele vem caindo ali por volta de abril de 2022, ele já vem despencando, certo? Então, claro que a Selic afetou, sim, mas a gente precisa se lembrar que nesse cenário nós tivemos cenários aqui, onde a Selic ela subiu e depois ela caiu. Só que a gente não consegue observar esse movimento de subida e de descida das cotas, né? Então nós temos um descasamento. Ele vinha, na verdade, era só caindo, certo? Mas para você que está de olho somente em dividendo, em rendimento, parece bem interessante para você entrar, uma vez que ele atingiu aí a sua menor cota e está pagando um dividendo de 17,54. Já se você é um investidor que está há pouco tempo na bolsa, está montando a sua carteira, eu não indico você entrar. Por quê? Porque o seu objetivo é tanto ganhar dividendo, como o seu objetivo é ter valorização, certo? Ele pode se valorizar? Não nesse atual momento. Nesse atual momento, nós só teremos dividendos altos. Valorização, não. Por quê? Porque, embora a taxa Selic tenha andado de lado, ela vai cair, certo? Então, não adianta essas especulações do mercado dizendo que poderia a Selic subir, isso é tudo conversa para boi dormir. A Selic ela vai cair, por quê? Porque está começando a impactar as empresas, porque juro alto ele atrai investimento estrangeiro? Atrai.
mas ele não gira a economia interna e nós precisamos girar a economia interna para desafogar as empresas, porque a taxa de arrecadação pelo quinto mês consecutivo, o governo arrecadou de forma histórica, ou seja, o governo nunca arrecadou como eles arrecadou nesses últimos 5 meses, certo? Então precisa desafogar aí os empresários principalmente. Então vai haver essa pressão e ela vai cair, não tem por onde ocorrer, né? E além disso, precisa, eu sempre estou falando para vocês, e vou falar até o final de outubro, que nós precisamos agora no segundo semestre que essa taxa ela caia. Por quê? Porque nós vamos ter eleições municipais de prefeito e vereador. E eleições de prefeito e vereador, para o prefeito e para o vereador se reeleger, precisa do dinheiro estar correndo na periferia. Se a taxa de juros está alta, não tem como o dinheiro circular. Então, ele vai cair para acabar beneficiando ou os candidatos de situação que já estão governando, ou até mesmo a oposição também ser beneficiada, certo? Então, por isso que o cenário interno ele está causando uma pressão para a queda. O problema é que os Estados Unidos ali ainda está segurando, mas diante do primeiro sinal de queda nos Estados Unidos, aqui cai também, certo? Então, para você que está pensando em dividendo, poxa, um baita, um mega dividendo de 17,54. E ele vai manter esse dividendo porque ele vem pagando 10 centavos todos os meses. Já você que não está querendo dividendo, você quer dividendo com valorização, não é hora de entrar. Por quê? Você não tem estômago para esperar ele voltar a subir. Ele vai voltar a subir, mas ele vai voltar a subir no próximo ciclo de subida da Selic. Por quê? Porque ele chegou na sua cotação mínima, né? Ou seja, aqui é mais ou menos o fundo do poço do VGIA, ou seja, a cotação mais baixa que ele vai chegar, porque eles têm um bom CRI, certo? Se nós passarmos aqui para a carteira, né, o gestor vai trazer sempre uma boa descrição, né, chamando atenção para os seus 32 ativos, ou seja, os seus 32 CRA, que dá um total investido de 900 milhões, né, muito bom esse dinheiro investido, um CDI de 2,6, né? Tem uma rentabilidade no CDI de 2,6, muito bom. Tem entregado 10 centavos por cota, que é excelente, uma vez que a gente precisa olhar e ver que a cotação dele está R$ 7,65. Então, o Fiago ele é bem interessante, porque quando o dividendo cai, a cotação cai mais ainda, o que faz o dividendo sempre permanecer alto, certo? Dentro do fundo mesmo, ele acabou pegando 50 milhões e investindo esses 50 milhões no CRA da Contrisoja, ou seja, investimento no segmento de soja, com um CDI mais 4%. Além disso, vendeu um CRA na casa de 19,3 milhões, né? Outro CRA da Contrisul, 2,6 milhões. Outro CRA da Contricampo, 4,2 milhões, e outro carro da Santa Fé 2, que foi 6,5 milhões, ou seja, é uma gestão ativa, né? Aproveitando a oportunidade e girando a carteira. Com relação ao VGIA, ele tem CRAS investido no Rio Grande do Sul, mas aonde foi investido não é em áreas de inundação, ou seja, não foi impactado. E o bom e velho CRAN Languiru, né, que estava aí aquela discussão se havia pagamento ou não, eles já estão aqui organizando um acordo no intuito aí de sanar esse débito aí que tem nesse CRA Languiru, certo? Do ponto de vista de receita, foi um dos mais altos da história, 9,9 milhões, né? Ou seja, um baita resultado no cenário que nós nos encontramos atualmente. Aqui no relatório gerencial você tem todos os CRA do VGIA, com as taxas bem altas, né? CDI mais 4,7, CDI mais 4,2, CDI mais 4,95, mas o que passa a ser um CDI até interessante, uma vez que a taxa Selic está 10,5, certo? Agora, quando a Selic estava 13,75 mais 4,70, aí era uma dívida monumental. Mas como a Selic caiu, já está começando a ser um CRA que até quem pegou esse CRA consegue pagar ele, porque a taxa de juro
acabou caindo, certo? Aqui embaixo nós temos as alocações do PL do fundo, nós temos as carteiras, mas se você quiser saber mais informação, você baixa o relatório, você lê, porque senão o vídeo aqui ele vai ficar muito longo, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês entendam o que está acontecendo com o VGIA e veja se faz sentido na sua carteira. Não olhe somente para o dividendo, certo? Por quê? Se você está naquela fase que você quer pegar esse dividendo e viver desse dividendo, ótima oportunidade. Um baita dividendo, esquece da cotação, esquece que rumo ele está indo, porque uma hora ele vai se recuperar. Agora, se o seu objetivo é dividendo e valorização, porque você está em outro estágio de acumulação, então fica só observando e espere ele subir para você montar a posição. Por quê? Porque no cenário que nós estamos, ou ele vai andar de lado, ou essa cota ela vai cair mais um pouco, certo? Por quê? Porque nós teremos queda da Selic, certo? Não tem por onde correr, nós vamos ter, porque a pressão está muito grande, né? Não somente do governo, mas já existe um movimento dentro das empresas de forçar essa queda da Selic. Enquanto era só o governo, ainda dava, mas agora não. As empresas já estão forçando a queda da Selic, certo? Então, você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, comenta, curte, faz a sua sugestão, deixa a sua pergunta, que nós estamos aqui para falar todos os dias para vocês sobre fundos imobiliários. Nós que começamos investindo na poupança, nós que ficamos na poupança aí por mais de 10 anos, o dinheiro lá na poupança, rendendo ali uma taxa muito baixa, até que um dia eu descobri os fundos imobiliários, e depois que eu descobri os fundos imobiliários, todos os dias eu produzo conteúdo, lançamos conteúdo aqui nas redes sociais para chamar atenção, para você sair da poupança e começar a investir, e nada melhor para você começar a investir do que fundos imobiliários, que não é tão simples de entender, mas é fácil de você compreender no dia a dia como é que ele funciona, certo? Então, nós temos essa missão de divulgar o máximo possível os fundos imobiliários, e quando você segue o canal, quando você assiste o vídeo até o fim, você aí nos ajuda a crescer, certo? E nós não somos ainda monetizados, né? Temos quantidade de seguidores ainda para ser monetizados, nem visualização, mas não tem problema. O que importa aqui é a missão que nós adotamos, que é trazer todos os dias para você conteúdo sobre o fundo imobiliário e juntar o maior número de pessoas neste segmento tão interessante, porque nós sabemos que trazendo essas pessoas para o fundo imobiliário, elas vão ter a oportunidade de conhecerem outros investimentos, ampliarem o seu patrimônio e dependerem cada vez menos do governo, certo? Então essa é a nossa missão. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.